a gravar. Então, ora, boa tarde a todos. O meu nome é Filomena Soares, sou neste momento a Presidente da Sociedade Portuguesa para a Educação e Engenharia e para vos contextualizar este evento, só contando brevemente como é que ele surgiu. Em março passado realizou-se o workshop virtual promovido pelo Grupo de Trabalho Investigação, Género e Diversidade em Educação e Engenharia, da SPE, em articulação com o ISEL e com o ISEP, e esse workshop teve como objetivo a criação de uma rede de boas práticas para a captação de alunas para a engenharia. Eu se calhar pedia-vos se pudessem desligar, não sei se só o microfone, eu estou a ouvir com algum feedback. Muito obrigada. Ora bem, esse evento então, que tinha como objetivo a criação de uma rede de boas práticas para a captação de alunas para a engenharia, contou com a participação de 7 instituições de ensino superior de Portugal, 3 do Brasil e uma instituição de Moçambique. Devo dizer que foram 2 manhãs intensas de atividade e com um conteúdo muito rico. E diríamos que seria quase um crime não partilhar com a comunidade as principais ideias que daí resultaram. E assim é que nasce este primeiro fórum, que lhe chamamos Captação de Alunas para a Engenharia, uma rede de boas práticas, evento este promovido pela SPE e pela Ordem dos Engenheiros. O nosso objetivo é então partilhar as conclusões deste trabalho e dar-vos a conhecer o que está a ser implementado neste momento. Porquê? Porque creio que todos nós queremos levar a engenharia mais longe e, em particular, promover a engenharia junto do público feminino. Também porque, e como diz o slogan da Ordem, há engenharia em tudo o que há. E com este mote, e sem me alongar demasiado, passo de imediato a palavra ao nosso bastonário para que também nos possa oferecer algumas breves palavras de boas-vindas. Seu bastonário, por favor. Está sem som, está sem som. Tem o micro desligado. Estou sem som, isso é a frase mais ouvida nos webinars. Está sem som. Obrigada. Eu desde manhã, desde as 9 horas, que estou ininterruptamente em webinars e em conferências e no conselho. Estava eu a dizer, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Sra. Professora, cumprimento todos os que estão a assistir, cumprimento também a Sra. Presidente para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, cumprimento a Sra. Vice-Presidente Nacional, Engenharia Sequeira, obviamente já cumprimentei a Sra. Professora Filomena Soares, a Presidente da Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia, e também cumprimento também os representantes das demais instituições de ensino, os que vão intervir, bem como todos aqueles que nos acompanham remotamente, que no fundo são a razão de ser destas conferências, porque nós, se fosse para falar uns com os outros, fazíamos isto num formato diferente. Já está um pouco contada a história da parceria entre a Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia e a Ordem dos Engenheiros, bem como a origem, o que esteve na origem do que estamos a fazer hoje, o workshop que foi realizado. E, portanto, nós diríamos que a questão da captação das vocações femininas para a área da engenharia tem sido uma preocupação da Ordem dos Engenheiros de há alguns anos a esta parte. Nós, inclusive, nós no portal, para quem quiser aceder, tem lá exatamente qual é que é a representatividade que em cada especialidade de engenharia existe na ordem entre engenheiras e engenheiros, e obviamente que há um desequilíbrio. Sempre houve um desequilíbrio e não vai ser fácil, inverter essa tendência, não porque os engenheiros sejam uma profissão com preconceitos ou pouco inclusiva, antes pelo contrário. Eu desde muito cedo, ou desde que saí do técnico, me habituei a ver e ao meu lado e a trabalhar com engenheiras e com mulheres, e portanto a questão não está aí, a questão está porque se nos queixamos já da falta de vocações para a engenharia, devido àquele fantasma que os alunos acham que a matemática e a física são,
Nas mulheres também se coloca um bocado isso, e é esse trabalho que tem que ser algum esforço grande que nós temos que fazer e desenvolver junto das camadas mais jovens, sobretudo na altura em que as pessoas começam a ter tendências e têm que fazer algumas escolhas em relação ao que vai ser o seu futuro no ensino superior, porque é aí que nós temos que ajudar a optar. Hoje as engenharias, como todos sabem, estão em constante evolução, são cada vez áreas mais tecnológicas, são áreas apaixonantes. Nós não conseguimos prever o futuro do dia da manhã, nem conseguimos, quando menos, prever o que é que vai acontecer daqui a um ano, porque o mundo está em completo movimento. Mas há uma questão que para mim é certa, é que a engenharia está em tudo o que é o desenvolvimento e o que vai ser o futuro próximo. Se nós, quando vemos na televisão o drama que foi ou que tem sido a questão da pandemia, e nós olhamos para aquelas salas de cuidados intensivos, aqueles meios de acompanhamento e diagnóstico e monitorização, tudo aquilo é apaixonante, mas aquilo resulta de parcerias entre médicos, engenheiros, cientistas, investigação, e é a engenharia que faz a ponte para todas as tecnologias que estão ao dispor. E, portanto, nós estamos nesta linha. Nós já em 2018 tínhamos feito um retrato da evolução da participação das mulheres na engenharia e colaborámos até com a senhora professora Sara Falcão Casasaco, que é o conhecido destes temas e anterior presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e uma sua aluna de mestrado, uma dissertação sobre as assimetrias do género, dinâmicas e desafios. Este estudo foi importante, corrigiu e analisou dados estatísticos a nível oficial nacional relativos a alunos inscritos e diplomados nas diversas áreas de engenharia e, portanto, procurámos, no fundo, apreender os sinais das mudanças e daquilo que está a ser diferente hoje. Porque, na verdade, há uma diferença entre o passado mais recente, as mulheres sempre estiveram presentes nas escolas de engenharia, mas ultimamente estão muito mais, e felizmente, e portanto, essa informação nós tentamos compará-la, tentamos ajudá-la, nós tentamos incentivar, nós temos grupos de jovens e de jovens engenheiros cuja liderança está entregue a jovens mulheres. E, portanto, temos feito um caminho e um trabalho nesse sentido. Em 2018, eu recordo que o governo lançou um programa que era Engenheiros por um Dia, mas tinha esquecido da ordem. Lançou o programa, mas esqueceu-se que as engenheiras, para ser engenheiro, é preciso estar inscrita na ordem, e nós pedimos a adesão ao programa, e desde esse dia fazemos parte da equipa de coordenação desses Engenheiros por um Dia. Nós temos envolvido não só os órgãos nacionais, em Lisboa, basicamente, mas também as delegações distritais da ordem. Temos procurado dar uma cobertura nacional aos eventos das engenheiras por um dia, bem como também temos procurado dar uma cobertura nacional a esta visão que nós temos em relação à inclusão das mulheres na engenharia. Eu gostava só de acrescentar muito pouco mais. Eu penso que isto é um desafio grande que temos, chamar as mulheres para a engenharia. E volto a dizer o que disse, mas o problema não é só das mulheres, é dos jovens. Nós há uns anos também fizemos uma aposta, fizemos uma série de filmes vocacionais para procurar chamar os jovens, e aí também tenho uma razão de queixa a fazer, porque apesar do forte investimento que foi feito pela Ordem dos Engenheiros, o apoio que tivemos do Ministério da Educação na divulgação desses filmes e até dos suportes que preparámos para os professores distribuírem aos alunos foi praticamente nula. Nós quase que mendigámos para ir apresentar os filmes e fazer apresentações sobre o que é ser engenheiro nas poucas escolas que nos receberam, porque aquilo perturbou muito o calendário escolar, perturbou muito a vida das escolas, e ninguém quis aderir àquilo. Foi mal, e é pena, porque
Nas poucas onde fomos, efetivamente nós levávamos os chamarizes, porque é sempre levar umas t-shirts e levar umas ofertas, porque os jovens aderem muito a essas questões, mas podia ter sido mais produtivo e é uma questão que nós podemos sempre encarar para voltar a fazer e, se possível, em conjunto com a SPE, porque direcionando melhor o discurso para os jovens e, sobretudo, para cativar e capturar vocações para a engenharia, estamos a capturar vocações para o futuro do nosso país e para o desenvolvimento da nossa economia. Não há nenhuma outra atividade, e perdoe-me a imodéstia, que esteja tão ligada à produção de riqueza e ao crescimento económico de um país como a engenharia. É por isso é que é uma profissão vital e crucial para inverter a situação económica e, sobretudo, a grande dívida externa que nós temos. Isso sem desprimor, obviamente, de cada um dos profissionais, e viu-se agora a resposta que durante a pandemia todos deram e, portanto, todos somos úteis e importantes. E por isso, mantendo esta disponibilidade da Ordem dos Engenheiros para participar no que for preciso, para, em conjunto, tentarmos alargar o leque e chamarmos mais pessoas para a engenharia, jovens e mulheres, fica a disponibilidade aqui e agradeço o convite para estar aqui a participar neste evento. Muito obrigado a todas e todos e uma boa tarde. Muito obrigado. Trabalharemos sem dúvida em conjunto, porque ainda muito trabalho temos a fazer e quando juntos fazemos melhor. Se calhar passava de imediato a palavra à Lídia Santiago para nos enquadrar esta temática dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lídia, por favor, também com o microfone desligado. Obrigada. É, de facto, a frase sempre do dia e da hora, quando vamos para falar. Eu cumprimento a Sra. Presidente da Sociedade Portuguesa para o Ensino da Engenharia, a professora Filomena Soares, cumprimento o meu bastonário, com quem já hoje estive noutro webinar de manhã, e cumprimento também a doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que verifico que já está presente, e na sua pessoa cumprimento todos os colegas, penso eu, das várias instituições que fazem parte da SPEE. E sendo assim, a minha intervenção hoje vai falar precisamente sobre o contributo da engenharia, para atingir os objetivos 5, 10 e 17 do desenvolvimento sustentável. Começo por dizer ou por definir o que é um engenheiro ou uma engenheira. É um profissional que, baseado nas ciências básicas, como a matemática, a física e a química, e ainda nas ciências aplicadas, que todos os ramos de engenharia têm, a termodinâmica, os ramos de transferência, os processos, as tecnologias, as mecânicas de fluidos. No fundo, este saber, este conhecimento, o vai aplicar no mundo real, no saber fazer. Ser engenheiro é uma profissão e é a única em que se pode sonhar, idealizar e fazer. Na realidade, na Ordem dos Engenheiros, e de acordo com o portal da nossa Ordem, eu fiz aqui um paralelo entre o número de engenheiras em 2008 e em 2021. Os dados são recentes, são de abril deste ano, que estão no portal e que todas as pessoas podem consultar. E entre 2008 e 2021, já estamos no século XXI, passaram 13 anos, e há situações, como o caso de ambiente, e é praticamente ambiente e mecânica, aqueles que vão para além do dobro das pessoas. Ambiente é superior à mecânica. Temos aqui uma ligeira regressão em agronomia, mas também pode ser apenas uma geração que está a acabar e outra que está a começar. Enfim, acho que é capaz de não ter grande expressão, iremos ver nos próximos tempos. Embora em 2018
o número tenha sido menor e está neste momento a recuperar, mas vemos que, de facto, tem havido uma grande evolução e, em muitos dos casos, 1,5 vezes, 2 vezes o valor do número de engenheiras que nós temos na nossa ordem. Claro que, quando comparado com o número no masculino, poderemos ver que, na realidade, são números muito diferentes. Mas, como diz o nosso bastonário, e bem, tudo isto teve uma evolução e o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer. Portanto, as engenheiras ainda representam cerca de 21% do total de membros. Também temos a destacar que o Prémio Mundial de Engenharia 2020 foi atribuído a uma engenheira portuguesa, a engenheira Elvira Fortunato, e que agora também está associada a captar alunas para a engenharia, ou meninas para a engenharia, com a criação que aconteceu de uma Barbie portuguesa para captar meninas, sobretudo para a ciência e para a engenharia. Já toda a gente conhece esta imagem dos objetivos, mas, de facto, os objetivos para o desenvolvimento sustentável baseiam-se nos 5 P's. Nas pessoas, acima de tudo, a seguir o planeta, e o que queremos para as pessoas no planeta é que elas tenham prosperidade, mas depois tem de haver parcerias e paz. Aliás, não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e também não há paz sem desenvolvimento sustentável. E sem paz, nenhum dos outros P's é possível. Nem as parcerias, nem as pessoas, nem o planeta, nem a prosperidade. Segundo a Unesco e segundo o relatório da Unesco, para implementar os 17 ODS, o relatório destaca que os desafios urgentes que a humanidade e o planeta enfrentam estão dentro, portanto, da transição climática, a necessidade de pessoas com conhecimento e experiência em engenharia. O papel dos engenheiros é vital para atender às necessidades humanas básicas sem deixar ninguém para trás, que há falta de engenheiros mesmo. Há necessidade de soluções inovadoras de engenharia com a transição digital. A engenharia é crucial para o desenvolvimento sustentável, portanto, para a sustentabilidade dos 5 P's, de certo modo. São fundamentais oportunidades iguais para todos e garantir uma profissão inclusiva e com equilíbrio de género. Também sabemos que cargos importantes ocupados por mulheres no mundo são cerca de 11%. Em França são cerca de 9%, nos Estados Unidos e Canadá juntos 18%, Coreia do Sul 37%, parlamentares é abaixo dos 25% e ministras no mundo são abaixo dos 18%. Também se sabe, por estudos, que a igualdade nos níveis de educação e participação na força de trabalho pode elevar o PIB mundial em cerca de 3,6%. A igualdade de acesso a recursos produtivos pode libertar da fome entre 100 e 150 milhões de pessoas. A participação das mulheres nos processos de paz aumenta em 35% a probabilidade que o acordo dure 15 anos. Portanto, a participação feminina tem, de facto, já estudos feitos e expectativas para melhorar, digamos, a qualidade de vida no mundo. Também a ONU Mulheres, que foi criada em 2010, com o objetivo de unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, pegou no legado que tinha de 2 décadas do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher e criou 6 áreas prioritárias para a atuação: liderança e participação política das mulheres, empoderamento económico, fim da violência contra mulheres e meninas, paz, segurança e emergência humanitárias, governança e planeamento, normas globais e regionais. Segundo o relatório de Equality in Tech,
57% das mulheres inquiridas testemunharam discriminação de género, 35% das mulheres estão descontentes com a sua compensação salarial, com a sua parte económica, e 44% das mulheres estão predispostas a negociar ativamente um aumento salarial num emprego recente. O que significa que, de facto, as mulheres estão cada vez mais ativas na procura de melhores condições de vida para si e para a sua família, com certeza. Também as estratégias do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, já se vai na terceira série de estratégias e, de facto, houve estratégias de 2014-17, 2011-14, e agora a terceira série já reflete, de facto, alguns resultados das duas primeiras. E algumas das medidas também são fortalecer a integração da igualdade de género no trabalho, sobretudo em áreas do meio ambiente, da energia, resposta a crises e a recuperação. Igualdade de género no local de trabalho, promover o selo de igualdade de género para empresas públicas e privadas. Este selo ajuda as empresas a atingir os padrões de igualdade de género em áreas como maior envolvimento das mulheres na tomada de decisões, implementação de política de conciliação entre vida pessoal e profissional, erradicação do assédio sexual no trabalho. E, de facto, desde 2009, mais de 400 empresas públicas e privadas de 10 países já foram certificadas. Como é que a engenharia pode contribuir para o cumprimento do Objetivo 5 do Desenvolvimento Sustentável? Aumentar o uso de tecnologias de base, como as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Garantir o acesso das mulheres à tecnologia e à engenharia e à participação na própria revolução tecnológica que estamos a assistir. Apoiar o empreendedorismo feminino. Diversidade de pensamento é vital para a inovação e o desenvolvimento de soluções que reflitam os padrões e valores da comunidade e aspirações. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas a todos os níveis. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10. Para termos uma sociedade melhor, precisamos de pessoas de diferentes géneros, raças e origens para resolver os nossos problemas. Isto foi dito por Jamie Clark. Como é que a engenharia pode contribuir para o cumprimento do Objetivo 10 do Desenvolvimento Sustentável? Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas e em toda a parte. Garantir o acesso à educação, formação, informação, habitação, comunicação, alimentação, saúde a baixos custos, como fatores cruciais para reduzir as desigualdades e atender às necessidades básicas. Captar meninas para a engenharia, combater o abandono escolar, capacitar as mulheres com ferramentas de engenharia de modo a diminuir as desigualdades económicas, criar emprego e oportunidades através de infraestruturas sustentáveis e novas tecnologias. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos, acesso a todas as formas de propriedade, serviços financeiros, herança, recursos naturais, de acordo com as leis de cada país. A engenharia também pode contribuir para o cumprimento do Objetivo 17 do Desenvolvimento Sustentável. Comemorar anualmente o 4 de março, que é o Dia Mundial da Engenharia Sustentável. Comemorar anualmente o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, que iremos fazer a 23 de junho. Criar parcerias em engenharia para atingir a igualdade de género, a redução das desigualdades e o desenvolvimento sustentável. Desenvolver projetos, soluções, mentorias para implementar a engenharia envolvendo governos, indústrias, universidades e os engenheiros, de um modo geral. Apoiar o empreendedorismo da mulher, implementando soluções tecnológicas de engenharia a nível nacional e internacional. No fundo,
todos nós que estamos numa zona de conforto, podemos nos sentir confortáveis, mas saindo da nossa zona de conforto, apoiando e estando por trás de outros projetos. E, de facto, hoje nós temos vários grupos a trabalhar já neste sentido. Em Portugal, nós temos cerca de 500 engenheiras portuguesas e estamos todas juntas e ligadas digitalmente a outras engenheiras do mundo e pelo mundo. Assim, temos aqui pequenas imagens de alguns webinars de parcerias da engenharia e, no fundo, temos as ferramentas hoje todas e se calhar ainda vamos ter que agradecer ao Covid, precisamente por nos ter dado esta possibilidade de estarmos sempre tão perto, apesar de podermos estar tão distantes fisicamente. E, de facto, hoje temos o mundo digital todo, temos a parte do Google, do Facebook, do LinkedIn, enfim, dos Messengers, do Skype, do WhatsApp, tudo aquilo que nós hoje sabemos que está aqui ao nosso dispor. E com isto, eu acabo a minha intervenção. Juntas na engenharia, podemos atingir os objetivos 5, 10 e 17 e agradeço também a vossa atenção. Muito obrigada, Lídia, pela interessante apresentação e, de facto, como é que a engenharia, e todos nós em particular, podemos contribuir para estes ODS. Creio que, e agora passando para o tópico especial que é este fórum, que é apresentar-vos os resultados do workshop Captação de Alunas para a Engenharia, a criação da rede de boas práticas. Eu, se calhar, passo a palavra à Rita e a Rita, juntamente com a Cristina e a Eduarda, vão coordenar, foram as coordenadoras deste workshop e entre elas vão-nos apresentar as ideias que surgiram e as práticas que estão a ser implementadas nas várias instituições de ensino superior. Obrigada às três. Rita, passo-te a palavra. Obrigada, Filomena. Agradeço a todos a vossa presença neste fórum. Eu, se calhar, começava por me apresentar e depois passar a palavra às colegas, à colega Cristina e à colega Eduarda, para elas também se apresentarem. Eu sou docente no ISEL, faço parte da coordenação do Grupo de Trabalho Investigação, Género e Diversidade na Educação e Engenharia da Sociedade Portuguesa para a Educação e Engenharia e pertence ainda ao Engineering Education Research Branch do Interdisciplinary Studies Research Center e pronto, venho juntamente então com as minhas colegas apresentar os resultados do workshop que decorreu no passado mês de março. Passo então a palavra à Cristina para se apresentar. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui neste fórum. Então, o meu nome é Cristina Borges, eu sou docente no ISEL, tal como a Rita, e faço também parte deste grupo da Sociedade Portuguesa da Educação para a Engenharia, de Investigação, Género e Diversidade na Educação e Engenharia, e sou também membro do grupo do ISRC, tal como a Rita referiu. E foi neste âmbito que nós, juntamente com a Eduarda, organizámos este fórum. Passo então agora a palavra à Eduarda, que se apresentará também para depois vos mostrarmos estes resultados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sou Eduarda Pinto Ferreira, sou professora coordenadora do ISEP, já dou aulas no ISEP desde 1992, já é quase uma vida, e sou docente do Departamento de Matemática, faço investigação mais na área da Educação e Engenharia, de tal modo que sou a coordenadora da área do Grupo de Educação e Engenharia do ISRC, Centro de Investigação, e da qual a Rita e a Cristina pertencem, e há uns anos, já perdi a conta, que tenho feito grande divulgação da engenharia junto das escolas. Atualmente tenho tido projetos junto com a Câmara do Porto, tentando captar os alunos e alunas para as áreas das tecnologias, porque não há engenheiros, são precisos, nós estamos com problemas de falta de engenheiras, não é?
e medicina está com falta de homens, não é? Pronto, é a nossa vida e nós temos que tentar captar alunos e alunas, neste caso, para a área das tecnologias que fazem muita falta, porque um país sem engenheiros não vai para a frente, como disse o nosso presidente, o nosso bastonário da Ordem dos Engenheiros, quando no início nós precisamos de engenheiros para sermos um país evoluído. Muito obrigada, vou passar novamente a palavra à Rita para iniciar a apresentação. Ok, obrigada, Eduarda. Digam-me se a apresentação está a passar e se estão a ver bem. Já estão a ver o primeiro slide? Sim, sim. Que é o segundo, na verdade. Então, a motivação para a realização deste workshop foi a evidência que existem muitas alunas no ensino secundário. Estas apresentam bons resultados, ingressam no ensino superior e ainda assim, quando vamos ver, até pelos dados que a engenheira Lídia apresentou, ainda são em número muito diminuto, comparando com os rapazes nestes cursos de engenharia. E então aqui a ideia foi nós juntarmos uma parceria entre a SPE, o ISEL, o ISEP e o ISRC e tentar desenvolver uma rede de boas práticas em que era muito direcionada e particularizada a cada instituição de ensino superior. Ou seja, as ações propostas para captação de alunas para os seus cursos de engenharia tinham em consideração o contexto geográfico, cultural, enfim, as especificidades de cada instituição de ensino superior que conheceria melhor os seus meios para atrair então estas alunas para os seus cursos de engenharia. Este workshop foi realizado em 2 manhãs, foi um workshop rápido, contou com a participação de 12 instituições de ensino superior, como a Filomena já referiu, portuguesas, brasileiras e de Moçambique, e também com a participação de uma junta de freguesia. Então, no primeiro dia deste workshop, houve apresentações, nós convidámos oradoras que partilharam a sua visão, a sua experiência, trouxeram exemplos, uns já implementados, outros para implementar, que permitiriam atrair, captar, motivar alunas para estes cursos. Quando falamos de engenharia, falamos de cursos tecnológicos, falamos nas áreas de STEM em geral, que são aquelas que mostram uma participação não tão grande de raparigas nestes cursos. Então, depois deste primeiro dia, no segundo dia o que nós fizemos foi agrupar todos os participantes em grupos de trabalho, que foram formados aleatoriamente, e esses grupos de trabalho tinham uma tarefa, que era apresentarem, discutirem e depois apresentarem propostas de ações que permitissem captar as alunas para os seus cursos de engenharia. E com estas ideias que saíram dos grupos de trabalho, nós fizemos um banco de ideias, fizemos uma listagem que depois, sobre a qual cada instituição participante podia escolher uma ou várias ações que se propunha a implementar na sua escola. Definiu-se uma pessoa responsável pelo plano de implementação destas ações e, hoje em dia, é no ponto em que estamos todos a trabalhar, a tentar implementar as ações a que nos propusemos e ficou logo alinhavado e agora fica mesmo agendado com dia marcado que a reunião de follow-up vai ser no final de junho, no dia 28 às 14 horas, onde vamos dizer qual é que é o ponto de desenvolvimento desta implementação das ações que nos propusemos a fazer em cada uma das escolas. Toda a informação e documentação sobre este workshop, que foi realizado em março, está no site da SPE e também está no site do ISRC. Então, agora vou passar a apresentar as propostas de ação, ou seja, são as propostas que fazem parte do banco de ideias. Eu vou dividir esta parte juntamente com a colega Cristina e depois, seguidamente, a Eduarda apresenta as ações propostas por cada instituição, aquelas que elas vão implementar, e vai apresentar as conclusões e também o trabalho futuro. Uma das propostas de ação, e também já foi aqui falado hoje neste fórum, que é importante nós começarmos logo a tentar motivar e tentar chegar a crianças e jovens.
E então uma das propostas foi a formação certificada para educadores de infância e professores do primeiro ciclo. Nós sabemos que estes professores fazem muitas ações de formação e, portanto, utilizar já essa possibilidade e esse meio para disponibilizar recursos sob a forma de atividades para a sala de aula, recursos digitais, sobre práticas inovadoras em ciências e em tecnologia, apresentação por parte de engenheiros e das engenheiras das suas atividades do dia a dia e, sobretudo, do impacto que estas atividades têm na sociedade e na resolução dos problemas da sociedade. Outra das propostas tem a ver com a formação dos orientadores profissionais nas escolas secundárias para as áreas de engenharia. Ou seja, é importante dotar os gabinetes de orientação profissional que existem nas escolas secundárias de elementos concretos sobre o papel da engenharia na sociedade, sobre o papel da mulher na engenharia e informar claramente e de uma forma abrangente a oferta formativa que existe na área. Outra proposta de ação tem a ver com a consciencialização da família e da comunidade sobre a mulher no mercado de trabalho, na sociedade, mas no âmbito da engenharia. Ou seja, chegar às comunidades, chegar ao nível familiar, explicar sobre a importância das alunas continuarem os seus estudos, ingressarem no ensino superior e dar ênfase aos cursos de engenharia e ao papel da engenharia na sociedade. Outra das propostas que foram muito focadas por vários grupos de trabalho foi a partilha de testemunhos de alunas e de alumni na área da engenharia ligadas ao mercado de trabalho, tanto em formato presencial como em formato online. Como já falámos agora, em formato online até conseguimos chegar muito mais longe de uma maneira mais fácil, sabendo que o formato presencial tem sempre outro impacto, mas conjugando estas duas vertentes torna-se muito interessante. E então, utilizar esta forma de comunicação para apresentar as suas atividades, para as engenheiras apresentarem as suas atividades no dia-a-dia, do impacto que as suas atividades têm, e estes recursos, então, podem ser disponibilizados aos professores, como nós já vimos ali atrás, do ensino pré-escolar, do ensino secundário, do ensino básico, sobre a forma de atividades para a sala de aula e também de recursos educativos digitais. Outra proposta de ação estava relacionada com o levantamento das orientações profissionais das estudantes mais novas. Se há alunas que realmente decidem mais ou menos o que é que querem seguir um bocadinho mais tarde, também há aquelas que sabem muito bem o que querem fazer logo desde cedo. E é importante desenvolver metodologias para a aferição da orientação profissional demonstrada a alunas do segundo ciclo do ensino secundário. Outra proposta consiste na inclusão de atividades práticas da área de engenharia numa disciplina lecionada a alunos entre os 12 e os 15 anos. Ou seja, desenvolver projetos integrados nas áreas curriculares já existentes do segundo ciclo ensino secundário, mas que incluam atividades práticas, em que eles ponham a mão na massa, em que tenham realmente exemplos práticos ligados à ciência, ligados à engenharia. Isso motiva muito os jovens. Por fim da minha parte, porque ainda há muito mais, o desenvolvimento de ações nos diferentes níveis de ensino foi aquilo que foi mais focado, que era o mais importante. Ou seja, promover as ciências através de jogos, experiências, construções direcionadas a crianças. Por exemplo, e através de atividades práticas, ajudar na consolidação de conceitos da física, da química, da matemática, direcionados a jovens, para desmistificar um bocadinho toda a parte mais ligada à ciência e à matemática. Depois também é importante promover a igualdade através do rompimento de estereótipos, por exemplo, esbater estes estereótipos, como por exemplo as cores para meninas e para meninos, as profissões de meninas ou de meninos, as competências dos homens ou das mulheres. Sensibilizar também para o paternalismo, misoginia, assédio e desigualdades de oportunidades. Ou seja, os diferentes tipos de intervenção propostos nestas ações estão escalonados de acordo com o nível de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, porque depois no ensino superior, quando as alunas ingressam no ensino superior, é preciso que se mantenham lá e que não desistam e que levem o seu curso até ao fim. E agora, para particularizar um bocadinho mais estes tipos de intervenção, eu passo a palavra à colega Cristina.
Obrigada, Rita. Então, ainda na sequência, agora particularizando um bocadinho mais, na sequência da importância que foi por todos vincada, das intervenções focadas nos diferentes níveis de ensino, onde era importante que fossem direcionadas essas atividades. Então, e ainda no âmbito do trabalho desenvolvido pelos grupos que se dividiram para falar destes assuntos, para o ensino pré-escolar, foi importante selecionar ou pré-selecionar aqui um conjunto de atividades próprias para os alunos que frequentam, alunos e alunas que frequentam o ensino pré-escolar. Então foi considerado importante e adequado, por exemplo, os livros de colorir com atividades ligadas à engenharia, ou seja, livros de colorir onde os alunos deste nível de ensino reconhecessem ou passassem a reconhecer estas atividades que são ligadas à engenharia, ou seja, eles têm uma atividade que é lúdica, mas que pode já dar-lhes uma ideia dessas atividades, tal como os jogos educativos digitais. Eles gostam de jogos educativos digitais e, portanto, se forem orientados dentro destas atividades, podem abrir-lhe essa perspectiva. As cadernetas de cromos, que são sempre coisas que atraem bastante os miúdos e as miúdas destas idades, portanto, é focar-lhes o tema nesta parte da engenharia e destas atividades, uma vez que as cadernetas de cromos já são assunto, já é uma coisa que lhes interessa, e tal como os puzzles, que são atividades que eles gostam de fazer, portanto que as temáticas podem então ser desenvolvidas à volta dos temas e dos interesses das diferentes engenharias, que são variadíssimas, e do papel dos engenheiros e das engenheiras nessas engenharias. Depois, passando para um nível de ensino onde os alunos e as alunas já sabem ler, ou começam a saber ler, a ter outra maturidade para os assuntos, embora inicial, obviamente, é possível desenvolver outras atividades também focadas na sua camada etária e na sua maturidade para os assuntos. Então, pode haver livros de aventuras da profissão de engenheiro, dentro dos vários tipos de engenharia, imensas aventuras podem ser desenvolvidas. Depois, atividades que são dirigidas, tal como anteriormente foi referido de uma forma global, à capacitação e desenvolvimento de raciocínio e pensamento lógico, portanto, atividades que desenvolvam e que criem o gosto por essas capacidades, e ainda habilitação espacial nas camadas mais jovens das crianças, ou seja, com jogos adequados e atividades adequadas à sua idade, no entanto, com este objetivo. Portanto, os tais jogos educativos digitais, as cadernetas de cromos, aqueles jogos e kits da Science for You, que desenvolvem diferentes capacidades no âmbito, neste âmbito, podem ser utilizados. Depois, passando para uma classe etária um bocadinho superior, onde podem, além das ações diretas sobre os alunos e alunas, pode aqui começar então a criar interações com outros alunos, com engenheiros e engenheiras, portanto, o apadrinhamento de jovens alunos ou alunas do ensino superior, ou seja, aqui uma interação direta com outra pessoa que lhes pode servir de alguma referência, estimular as rodas de conversa, debates, e dar a conhecer a ciência feita e executada por mulheres, mostrar exemplos de mulheres com sucesso ou com atividades de sucesso na engenharia. Por exemplo, agora quando vimos na televisão a engenheira Elvira Fortunato a explicar as suas atividades e a receber os prémios, isso pode ser feito ao nível das escolas, assim, um nível mais onde eles possam diretamente perguntar, pode ser uma coisa bastante atrativa e bastante estimulante para esta atividade. As oficinas práticas, ou seja, o tal meter a mão na massa, o tal experimentar os equipamentos, ter ideias, trabalhar vários aspectos da física, da química, da matemática, de um ponto de vista bastante prático. E depois, e modernamente falando, a utilização das redes sociais, ou seja, interações que envolvam as redes sociais, que captam bastante atenção e que são bastante atrativas para jovens destas faixas etárias. Depois, e foi bastante falado neste workshop, os role models,
ou seja, todas as pessoas eu acho que gostam de ver exemplos, inspiram-se bastante em exemplos, e aqui também isso pode ser um ponto de partida bastante importante. Também os programas de promoção de mentorias para alunos e professores podem ser bastante adequados e estimulantes na mostra destas atividades que ligam os alunos e as alunas e até os professores às atividades desenvolvidas em engenharia e à importância da engenharia na sociedade atual. Também a apresentação e divulgação de sites educativos, que se podem tornar bastante atrativos e aliciantes para estes alunos, como vídeos ligados às atividades de engenharia, que mostrem os engenheiros em atividade nas suas diferentes áreas de ação, e ações desenvolvidas em parceria ou em conjunto ou mostradas das instituições de ensino superior, para eles não só verem o que é que vão fazer quando forem engenheiros, se seguirem essa profissão, como é que é o seu curso, o que é que eles fazem durante o seu período de preparação para serem engenheiros e engenheiras. Passando agora para um nível pré-universitário, se pudermos dizer assim, ou seja, onde os alunos já começam e alguns já delinearam bastante bem os seus percursos académicos. Mais uma vez, aqui para os alunos entre o 10º e o 12º ano, portanto, mesmo pré-universitário, seria interessante e importante, por exemplo, o apadrinhamento de alunas do ensino secundário, pré-universitárias, por empresas do ramo da engenharia, que servisse ali de uma pré-integração. Estas alunas apadrinhadas poderiam ser embaixadoras na escola secundária, na sua escola secundária, e nesse âmbito poderiam promover atividades de divulgação, palestras, debates, palestras de mentores na escola, desenvolvimento, mostras de atividades promovidas pela empresa, portanto, atividades de divulgação dessa empresa ou dessa sua atividade no âmbito da engenharia. Essa divulgação deveria ser feita ou seria feita por elementos femininos com boas competências de comunicação, de modo a serem atrativos e captarem a atenção das alunas, e abrir a divulgação a todos os alunos de todas as turmas, obviamente que é importante. Também aqui, e talvez com outro nível de profundidade, os role models continuam a ser muito importantes e muito falados como casos de sucesso e de altamente motivacionais. Também a apresentação, embora aqui a um nível mais desenvolvido, obviamente, de sites de divulgação e sites educativos, vídeos ligados à educação e às atividades em engenharia. Mais uma vez, talvez aqui já o Instagram, que é talvez a rede mais procurada por esta faixa etária. Portanto, o Instagram podia servir aqui de uma ferramenta de comunicação, e aqui as ações nas instituições de ensino superior, os dias abertos, onde as alunas e os alunos podem participar diretamente e ver com os seus próprios olhos as atividades desenvolvidas na instituição de ensino superior, podem ser também uma mais-valia muito importante, não só da aproximação à própria atividade do engenheiro, mas uma aproximação à universidade propriamente dita, ao ensino superior, e isso é uma coisa importante. Agora, entrando na universidade, todas estas atividades que falámos até aqui têm a ver com a motivação das alunas e dos alunos, das alunas neste caso, na escolha de cursos de engenharia, na desmistificação dos cursos de meninos e dos cursos de meninas. Agora, uma vez escolhido o curso de engenharia, é preciso que as alunas se mantenham com sucesso dentro da escola que escolheram, da engenharia que escolheram. Portanto, e neste âmbito do manter com sucesso, é importante a promoção de mentorias, que não só as motiva para o próprio curso, como as integra na instituição de ensino superior, portanto, elas sentem-se parte e aí, portanto, a sua possibilidade de sucesso é bastante maior, e esta atividade liga com a que está aqui exatamente apresentada abaixo,
combater o abandono escolar e promover o sucesso. Quanto mais integradas e quanto mais parte elas se sentirem, melhor sucesso têm, também porque mais ferramentas têm para combater as dificuldades que eventualmente lhe possam surgir, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista de integração. Depois, atividades conjuntas entre alunos e professores dentro da instituição, visitando escolas de outros níveis de ensino, também lhes maximiza o sentimento de pertença e, portanto, é uma mais-valia no seu percurso pessoal e académico. Portanto, e dentro destas atividades, que podem ser imensas, acolher alunas em ambiente universitário, portanto, no âmbito dos dias abertos, por exemplo, fazer ações de divulgação nestas áreas das ciências e tecnologia no ensino superior, apresentando as atividades e as mulheres nas engenharias, atividades, por exemplo, da Ciência Viva, Science for You, apresentando projetos de final de curso, por exemplo, de informática, sites e jogos educativos que mostrem que as atividades desenvolvidas podem ser bastante atrativas para o seu trabalho e para a sua integração na instituição. Promover também a igualdade na promoção da carreira, quer universitária, quer profissional. A discriminação sempre como uma coisa, se pode chamar assim, positiva e inclusiva, ou seja, a engenharia para todos, para todos mesmo, sem discriminação de qualquer tipo. E depois, como sempre, e como em vários níveis de ensino, a vários níveis de profundidade, as rodas de conversa e os debates adequados, claro, ao nível etário, ao público-alvo, suscitando sempre o interesse pela profissão e pela instituição de ensino superior propriamente dita. Agora, desfocando um bocadinho da escola e focando nas ações que podem ser desenvolvidas para famílias e para empresas, é preciso promover uma abordagem ao nível das famílias e ao longo de todo o ciclo de vida, uma abordagem ao nível das famílias, uma abordagem motivacional, vamos dizer assim, e desmistificante destas atividades, e é preciso também integrar iniciativas de igualdade de género nos programas que já existem. Eu diria que muitas instituições já desenvolvem este tipo de atividades e é preciso reforçá-las e dar-lhes importância. Estas atividades passam pelos role models, pelos estágios de verão, ou seja, as tais atividades de interligação, os testemunhos, que partem também um bocadinho dos role models, e projetos integrados nas áreas curriculares do segundo ciclo de ensino secundário, que tenham atividades, mais uma vez saliento a importância de atividades práticas na área das engenharias. É também importante criar campanhas com testemunhos. Os testemunhos são sempre importantes, temos falado deles aqui muitas vezes, nas redes sociais, que são bastante atrativas a serem vistas. Portanto, usar as redes sociais institucionais, dos departamentos, das associações, para promover a passagem destes testemunhos, promover as campanhas patrocinadas e depois, como sempre importante, os casos de sucesso, mostrá-los como uma motivação, os casos de sucesso que podem promover debates acerca de vários temas e, nomeadamente, acerca do mercado de trabalho. Passando agora aqui a um nível um bocadinho diferente, estabelecimento de contactos através do programa cientificamente provável. Ou seja, utilizar o programa criado pela Rede de Bibliotecas Escolares, que é uma ferramenta muito importante na divulgação do conhecimento e também, portanto, da engenharia e da tecnologia, utilizar este programa criado pela Rede de Bibliotecas Escolares para chegar às escolas na divulgação destas atividades. Ou seja, e ainda a implementação e desenvolvimento de ações práticas, a parte prática com um papel fundamental, as oficinas ou atividades laboratoriais e a divulgação dessas atividades práticas com qualidade, um ponto muito importante. E por último, na minha parte, claro,
fazer uso de guiões criados pela Comissão para a Igualdade de Género e de Educação para a Cidadania, como uma ferramenta de suporte. Obviamente que as ações estão desenvolvidas, mas pode ser utilizada estes guiões como ferramenta de suporte às ações a desenvolver. Servem muito bem como linhas orientadoras nos documentos já existentes para nos dar dicas e orientações de como introduzir estes temas devidamente. Muito obrigada. Passo a palavra à Eduarda, então. Vamos então apresentar as escolhas feitas pelas diversas instituições. Vamos começar pela FEUP. A ordem não tem nada a ver, foi escolhida, foi ao acaso, foi esta ordem. Uma das ações escolhidas pela FEUP é a apresentação por parte de engenheiras das suas atividades no dia-a-dia e do impacto das mesmas na sociedade, através de engenharia no dia-a-dia, de pessoas para pessoas, testemunho de alunas e antigas alunas na área da engenharia, como já foi dito, no formato presencial e online. No formato online conseguimos chegar muito mais longe. Por exemplo, este workshop chegou mais longe sendo de formato online, se calhar não tínhamos tanta gente se fosse presencial, e levar exemplos de engenharia para escolas de ensino básico e secundário. Também outra das ações propostas pela FEUP foi o desenvolvimento de ações nos diferentes níveis de ensino, levando crianças e jovens às instituições de ensino superior, através, por exemplo, dos dias abertos ou outras atividades que decorrem ao longo do ano. A Junta de Freguesia de Olivais aposta na consciencialização da família e da comunidade. Esta consciencialização é muito importante, porque ainda há na sociedade quem pensa que a engenharia é só para homens. Outra ação escolhida pela Junta de Freguesia é a apresentação por parte dos engenheiros das suas atividades do dia-a-dia e do impacto das mesmas na sociedade. Aqui também através do testemunho das antigas alunas na área da engenharia ligadas ao mercado de trabalho. Outra ação é levar alguns exemplos de engenharias para as escolas do ensino básico e secundário. O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, também a ação escolhida foi a participação dos engenheiros a mostrar as suas atividades no dia-a-dia e do impacto das mesmas na sociedade. E esperam aplicar esta ação através do testemunho de alunas da área de engenharia, levantamento das orientações profissionais das estudantes mais novas, através do desenvolvimento de metodologias para a avaliação da orientação profissional demonstrada por alunas do segundo ciclo de ensino secundário. Esta foi outra ação. E ainda outra foi o desenvolvimento de ações em vários níveis de ensino, através da realização de dias abertos, de modo a tentar despertar o interesse precoce para as áreas de engenharia. Agora, o ISEL. Uma das ações propostas pelo ISEL foi a criação de campanhas com os testemunhos nas redes sociais, utilizando as redes sociais institucionais dos departamentos e associações de estudantes e promovendo algumas campanhas patrocinadas. Outra ação proposta pelo ISEL também foi o desenvolvimento de ações nos diversos níveis de ensino, através do testemunho de alunas e antigas alunas da área de engenharia, no formato online e presencial, e a divulgação de testemunhos em articulação com a Junta de Freguesia em escolas secundárias e não só. Estes testemunhos são diferentes, uns são de alunas e antigas alunos, os testemunhos podem ser não só de alunas, mas de alunos ou mesmo de pessoas, ou de não engenheiros que possam andar a divulgar
engenharia. Por exemplo, na nossa escola nós temos a área de relações externas que vai à escola fazer a divulgação e não são engenheiros, não é? Por isso não é só esta divulgação, daí ter aqui 2 testemunhos, não é? Pronto. E não só e não só haver repetição da palavra testemunho. O ISEP. O ISEP também escolheu a apresentação por parte de engenheiros das suas atividades no dia-a-dia e o impacto das mesmas na sociedade, através do testemunho de alunas e antigas alunas na área de engenharia, no formato presencial e online. Outra ação é a criação de campanhas com testemunhos nas redes sociais, os podcasts, casos de sucesso e o desenvolvimento das ações nos diversos níveis de ensino, através da divulgação de outros testemunhos, que, como disse, não são obrigatoriamente feitos por engenheiros. A Universidade da Beira Interior. A Universidade da Beira Interior propõe-se desenvolver ações nos diferentes níveis de ensino através da protagonização de eventos virtuais e externos para a captação de alunas de diversos anos curriculares. Depois temos aqui a Universidade de Eduardo Mondlane. Esta universidade propõe desenvolver ações também nos diversos níveis de ensino através da divulgação da engenharia no ensino secundário. O Instituto Superior Técnico. Uma das ações escolhidas pelos Institutos Superior Técnico é novamente a apresentação por parte de engenheiros e engenheiras nas suas atividades no dia-a-dia e do impacto nas mesmas da sociedade. Através do testemunho de alunas e antigas alunas da área de engenharia. Outra ação foi a criação de campanhas com testemunhos nas redes sociais, criação de podcasts, casos de sucesso e também a divulgação de outros testemunhos, dentro da ação do desenvolvimento da ação nos diferentes níveis de ensino. A Universidade de Coimbra também aposta na ação que propõe o desenvolvimento de ações nos diferentes níveis de ensino através da ação de mentoria no secundário. Por exemplo, através de programas de embaixadores ou de divulgação. A Universidade de Brasília tem aqui um conjunto muito grande de ações. Dentro da formação de orientadores profissionais das escolas secundárias para a engenharia, salientando o papel da mulher no mercado de trabalho e da sociedade, nomeadamente a consciencialização da família e da comunidade sobre a mulher no mercado de trabalho e na sociedade. No Brasil, nós felizmente cá, em termos de diferença, podemos estar um bocadinho melhores que no Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, pelos que os meus familiares que lá estão dizem. Lá, em termos das mulheres chegarem ao topo, é mais complicado. Mas a Universidade de Brasília está a tentar fazer um bom trabalho e, neste âmbito, elas propõem-se realizar ações na família e empresas, consciencializar a ação da família e da comunidade e no desenvolvimento de ações nos diversos níveis de ensino. Propõe-se fazer a integração de atividades de igualdade de género nos programas já existentes, inclusões de atividades práticas na área de engenharia numa disciplina dos 12 aos 15 anos, levar exemplos de engenharia para as escolas de ensino secundário e divulgação da engenharia no ensino básico e pré-escolar. Claro que há uma ação que não podia faltar, que é a apresentação por parte dos engenheiros das suas atividades no dia-a-dia e do impacto das mesmas na sociedade, através da engenharia no dia-a-dia de pessoas para pessoas e no testemunho de alunas e antigas alunas da área de engenharia. Finalmente, a Universidade de Brasília também se propõe desenvolver ações nos diversos níveis de ensino através da realização de dias abertos. O que é que se pode concluir
As ações mais selecionadas foram as que incluem testemunhos de alunas de engenharia e de engenheiras já integradas no mercado de trabalho. Também se conclui que é importante dirigir estas ações motivacionais a estudantes de vários níveis de ensino, desde o pré-escolar até o ensino secundário, e as variedades das ações escolhidas deve-se a que as ações selecionadas são as que estão mais próximas das linhas de ações das instituições. Normalmente, elas já fazem parte, algumas das ações propostas pelas instituições já fazem parte do que normalmente fazem, que já têm vindo a fazer ao longo destes anos. Só vão reforçar e fazer e melhorá-las. Também outros stakeholders devem ser incluídos de modo a incrementar um trabalho mais profundo e transversal. Pronto, eu posso dizer que há mais de 5 anos que eu, junto com a Câmara do Porto, tento promover a captação de estudantes para a área de engenharia, não é? Agora, e podia estar aqui a falar muito mais exemplos que tenho, mas não tenho tempo. Isso era quase outro workshop. Trabalhos futuros. O que é que se pretende agora? A curto prazo, pretendemos que no final de junho de 2021 possamos apresentar os estados de desenvolvimento das ações selecionadas por cada instituição de ensino superior e possamos definir indicadores que permitam aferir e monitorizar a efetividade e os resultados das ações implementadas. O que é que depois vamos fazer? Vamos elaborar um relatório final e publicar as iniciativas em conferências ou artigos da especialidade. E pretende-se que a divulgação do banco de boas práticas seja dinâmico e com linhas de ação alargadas. Muito obrigada. Alguma questão? Muito obrigado. Como vos tinha dito no início, o workshop foi muito rico, mas este nosso fim da tarde também. Ele está cheio de ideias, de possibilidades de fazer chegar a engenharia ao público mais jovem. E esse público mais jovem que não é só do ensino secundário, acho que devemos ir também ao ensino pré-escolar e às famílias e à sociedade em geral, divulgar a engenharia. Eu lanço-vos, se me permitem, o convite desde já, as instituições que vocês viram listadas, que a Eduarda vos apresentou, foram as instituições que tiveram presentes no workshop. Não quer dizer que outras instituições possam integrar esta rede de boas práticas, muito pelo contrário. Portanto, se por acaso algum dos presentes não viu a sua instituição listada neste conjunto de ações que estão a ser implementadas, por favor enviem-nos um e-mail que teremos todo o gosto em vos acolher e receber também os vossos contributos. Enviem um e-mail ou para a Rita, para a Eduardo ou para a Cristina, ou mesmo para a SPE ou para a Lídia, para a Ordem dos Engenheiros, que daremos seguimento ao vosso pedido e ao vosso contributo. Não sei se... Sim, Eduarda, força. Eu também queria acrescentar que vejo que existem aqui vários elementos que não estavam presentes no workshop de algumas instituições que estavam presentes. No site da SPI tem a pessoa de contacto e se os elementos que estão aqui também quiserem participar no grupo de trabalho, porque na altura foram só os que participaram, podem contactar a pessoa de contacto que está no site e integrar a equipa de trabalho para implementar estas ideias ou outras que lhes surjam, não é? Então, creio eu que todos concordam. Exatamente. Não sei se alguém tem alguma observação, comentário, questão que queira fazer. Se não... Olá. Sim, Olá. sim, força. Sim, Sânia. Sou Sani, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu mostrar aqui minha câmera. Eu estou com um problema na internet, eu não sei se vai funcionar bem, mas eu sou aluna aqui da Universidade de Coimbra e estou fazendo doutoramento,
E o meu tema é realmente esse, trazer mais meninas para a área, no caso de TI, né, que eu sou do doutorado de Tecnologia da Informação. E achei super interessante, não conhecia o trabalho de vocês da engenharia, e aí eu queria também, vou olhar mais o site de vocês aí, o projeto, e também, se possível, né, participar do grupo de trabalho aí, fortalecer, e também me integrar mais com as ações que estão acontecendo aqui em Portugal, né, sou do Brasil, sou lá de Alagoas, já também participo de um projeto de pesquisa, na verdade, de extensão lá na Universidade de Alagoas, com esse tema, fazendo ações para as meninas e também fortalecendo as meninas da licenciatura lá. Então, parabenizo pelo evento também e vou procurar saber mais coisas. Muito obrigada. Obrigado. Eu acabei de colocar no chat o link da SPE, caso queiram enviar depois algum comentário ou alguma observação. Desde já, sintam-se convidados. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma sugestão. Está então na altura e eu espero que a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tenha também apadrinhado esta nossa rede, tenha absorvido todas estas ações que estão a ser implementadas e foram listadas pelas colegas e estão a ser trabalhadas neste momento. E pronto, está na altura de passar-lhe a palavra, agradecendo desde já o convite por nos estar a acompanhar neste fim de tarde e pronto, estamos prontos para ouvir aquilo que tem a partilhar connosco e dar-nos o seu feedback sobre esta rede de boas práticas para a captação de alunas para a engenharia. Muito obrigada, Sandra Ribeiro. Bom, olá Viva, muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada eu pelo convite e pela, nem sei bem que palavra poderei usar, mas eu acho que é pelo privilégio de me terem permitido passar agora ou mais de uma hora aqui a ouvir-vos e a constatar que a SIG tem no terreno aliados e aliadas que, pelos vistos, nem sempre estamos a trabalhar em conjunto, mas que temos que o fazer, porque de facto as vossas preocupações são as nossas preocupações e vi aqui ideias tão interessantes que acho mesmo que temos que, talvez até fora daqui, reunir e ver de que maneira é que podemos juntar as vossas sinergias com as nossas e também com as nossas redes e a nossa capacidade para trabalharmos em conjunto. Eu preparei aqui uma intervenção e gostaria de começar por vos ler aqui umas pequenas frases de algumas jovens que nós temos contactado no âmbito do projeto que coordenamos e que também já aqui foi falado, que foi uma ideia da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, que está implantado desde 2017, que é o Engenheiras por um Dia, e que a SIG coordena em articulação com uma série de entidades públicas e privadas, incluindo a Ordem dos Engenheiros, como também ouvimos logo no início. Então eu vou-vos ler aqui 2 ou 3 passagens de algumas raparigas com quem nós contactámos no âmbito deste programa. Temos a Sara Fonseca, 18 anos. Eu optei por não escolher um curso muito ligado às matemáticas, por sinto que esse não é bem o meu forte. É verdade que durante o secundário eu sempre tive boas notas nas disciplinas ligadas às ciências, mas depois percebi que atingir um nível muito bom, que era o que eu queria, era mais difícil na matemática. Por isso, acabei por ir para uma área onde me pareceu que eu teria melhores chances de ter excelentes notas. Depois temos a Ruth Veiga, que tem 17 anos. Eu não quis ir para nenhum curso de tecnologias porque não queria estar rodeada de rapazes por todo lado. A Aline Silva, 16 anos. Eu sei que eu sou capaz de passar em exames em disciplinas de ciências, mas não com as notas tão altas como eu tiro a português ou a inglês. E por isso tenho aqui um bocadinho de dificuldade. Acho que estou a pensar em ir para a História ou Filosofia. Sónia Freitas, também 16 anos. Eu também descobri que prefiro disciplinas onde se debatem argumentos do que aqueles onde só há uma única resposta certa. Eu não acho que seja criativo. E a Miriam, de 17 anos, disse
embora eu seja muito interessada em disciplinas da área da ciência, e quando era miúda era mesmo muito interessada, a verdade é que uma vez concorri às Olimpíadas de Matemática e fiquei desencorajada, com todas as bocas sexistas que ouvi. Desisti logo ali da ideia de tirar um curso que fosse baseado em matemática. Bom, apesar das décadas de progresso nas temáticas da igualdade de género, no local de trabalho, na sociedade em geral, e que é inegável que aconteceram, as mulheres continuam fortemente subrepresentadas nos setores da ciência e, em particular, da tecnologia e do digital. Os números falam por si. As ciências, as tecnologias, as engenharias e a matemática, a que chamamos de STEM, são as disciplinas do sistema educativo mais segregadas em termos de género. Na última década, a percentagem de mulheres diplomadas em STEM na União Europeia diminuiu de 23% para 22%. Esta divisão de género reflete-se no mercado de trabalho, onde a percentagem de mulheres em profissões das STEM é de 14%, valor que quase não sofreu alterações na última década. Menos de 2 em cada 10 profissionais em ocupações de tecnologia, informática e comunicações, as TIC, em Portugal são mulheres. Aliás, a sua proporção neste grupo cresceu de 17,1% em 2005 para 14,7% em 2018, dados do Eurostat. E o futuro não parece muito risonho quando temos presente que menos de 20% de estudantes raparigas a frequentarem cursos superiores nestas áreas TIC, em apenas cerca de 0,2% das adolescentes portuguesas dizem aspirar a trabalhar nestas áreas, segundo dados também muito recentes de um inquérito realizado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género em todos os Estados-membros. Mas o que escondem estas estatísticas? Por detrás destes números preocupantes, escondem-se questões sociais, seculares, decorrentes do legado de desigualdade entre homens e mulheres ainda enraizado na nossa sociedade. Segundo alguns estudos mais centrados numa perspectiva psicológica, a retração de raparigas para as áreas TIC prende-se com a vontade que têm de ser muito boas alunas e de obterem as melhores notas possíveis para garantir uma entrada na universidade sem sobressaltos. E por isso apostam menos na matemática e nas ciências, disciplinas onde tradicionalmente as notas altas podem ser mais difíceis de alcançar, e tendem a optar por disciplinas onde lhes parece, corretamente ou não, que será mais garantido obter notas muito altas, que lhes possam abrir portas de mercado de trabalho, mesmo que não sejam as portas mais promissoras e bem pagas. Ora, das razões apontadas, muitas vezes pelas raparigas para se afastarem das áreas tecnológicas, é o facto de quererem ajudar as pessoas com o seu trabalho, contribuírem para um mundo melhor e considerarem que isso é conseguindo indo para áreas académicas ligadas ao direito, à saúde, à medicina, à educação, e parece não terem muita noção de que, como também já foi aqui dito, a tecnologia e a engenharia está em todo o lado. E mesmo atrás da medicina há sempre tecnologia. Ou seja, em pleno século XXI, as expectativas sociais de rapazes e raparigas continuam fortemente estereotipadas pelos papéis clássicos do cuidado, do cuidador e do ganhador, do que ganha o pão. E declaradamente essas expectativas afetam e condicionam as suas escolhas de carreiras. As raparigas continuam a achar que devem ser perfeitas, as meninas perfeitas, que se não for na beleza, é em que fazem tudo certinho na escola, e ter notas mais altas é conseguir estar mais perto dessa perfeição. Mas esta não será uma ideia equívoca de perfeição que tem um efeito tão pernicioso de fazer com que muitas raparigas aprendam a contentar-se com o que garanta um sucesso escolar imediato, em vez de assumir riscos necessários para se colocarem em posições de poder e abraçar os grandes desafios profissionais que as tecnologias nos oferecem hoje mais que nunca? Portanto, parece que há um amontoado de equívocos baseados em preconceitos de género que estão a afastar inconscientemente as raparigas e as mulheres do futuro do trabalho. Existe um círculo vicioso de percepção equívoca causada pela desigualdade de género que a realidade tem dificuldades em desmascarar. As raparigas não estão a perceber, parece, o poderoso potencial da tecnologia para as fazer obter trabalhos interessantes, bem remunerados e que lhes permitam construir instrumentos de mudança e fazerem a diferença efetiva na vida das pessoas. E a sociedade está a falhar quando não consegue quebrar com os estereótipos de género que enviesam a sua percepção da realidade. O sistema educativo e a indústria tecnológica também falham, quando não conseguem mostrar às raparigas as oportunidades de empregos, carreiras e inovação que a tecnologia traz ao mundo de hoje.
Falhamos quando não conseguimos transmitir a ideia de que a tecnologia está em toda a parte e que há muito por desenvolver e que não há futuro que não passe pela tecnologia e pelas engenharias. Falhamos quando, para além de ensinar a programar, não lhes conseguimos demonstrar como é que programar é poderoso e tanta aplicação que a programação pode ter. Temos que agir. É por isso que é preciso continuar a apostar em programas de mentoria, como os que foram aqui hoje referidos, e que, naturalmente, destaco o programa Engenharias por um Dia, porque é aquele que a SIG coordena e é aquele que conheço melhor. E no que vos posso dizer que é um projeto que tem ganho terreno ano atrás de ano, que já chegou a 9.395 jovens dos ensinos básico e secundário e que já vai com mais de 460 atividades entre práticas laboratoriais e sessões de role model. Entretanto, aliás, este projeto está agora integrado num plano maior, que é o Plano de Ação para a Transição Digital, em articulação com o programa InCode 2030, que conta atualmente com 58 entidades parceiras, 26 escolas, 8 municípios e 30 instituições de ensino superior, mas que ainda são poucos, teremos que ser muitos mais. Estamos a obter resultados, talvez até a ser ajudados pelo efeito Covid-19, pois com a realização das ações por meio virtual estamos a bater todos os recordes de participações das estudantes do secundário nas nossas ações. Este ano registámos já 845 inscrições num ciclo de 10 workshops para os quais convidámos muitas mulheres engenheiras a partilharem as suas experiências com alunas e alunos do terceiro ciclo, secundário e ensino profissional, e a partilharem as suas experiências, a partilharem também as dúvidas que tiveram no momento da escolha do curso e da profissão, e que a descoberta da vocação nem sempre é evidente, mas que lhes mostraram como enfrentar os desafios foi a melhor das soluções. Estas profissionais responderam ainda às questões das jovens e dos jovens sobre as mudanças ao longo do percurso profissional, desmistificaram principalmente aquilo que é mais importante, que é de que essa ideia é errada de que as profissões têm género ou sexo ou o que quiserem, mas que é absolutamente errado, procurando motivar raparigas, rapazes e raparigas para que possam ser exigentes, trabalhadores, mas que tenham o direito de escolher o sucesso que quiserem e escolherem as suas opções, porque este seria outro tema, outro debate, que é também quanto os rapazes estão muitas vezes condicionados também nas suas escolhas, porque se as raparigas estão muito condicionadas nas suas escolhas, também os rapazes muitas vezes se sentem pressionados para escolhas que não vão pelo caminho do cuidado, por exemplo, quando é essa muitas vezes, a sua verdadeira vocação. Também esta questão aqui da igualdade de género, não só vista na perspectiva feminina, mas também do masculino, que é sempre importante. Resumindo, o nosso objetivo é que este tema se torne cada vez mais presente no ambiente escolar. É preciso que os professores e professoras vão sugerindo as tecnologias como carreiras promissoras e que as raparigas possam abraçar esta discussão e que seja algo recorrente. E é preciso que nas escolas haja capacitação dos próprios professores e professoras para explicar o que é a tecnologia, o que é as engenharias, quais as suas valências, quais as suas aplicações e potencialidades que vão muito além do iPhone e da PlayStation. Muitos são os rapazes a quem é sugerido na família, no círculo de amigos, que sigam uma carreira nas TIC. Mas isso raramente é sugerido às raparigas, porque existem na família ou no círculo de amigos poucos modelos de mulheres TIC para inspirar. Por isso é preciso ir à procura onde elas estão, dar visibilidade às mulheres engenheiras, trazê-las para a escola, fazer uma ligação mais forte entre mundo da indústria, mundo empresarial e escolas. Insisto, é na escola que a desmistificação, a inspiração e a recomendação das raparigas para as engenharias e para as TIC tem que acontecer. E também aqui, volto a dizer, esta aliança entre o ensino e o mundo empresarial tem uma vantagem fundamental, que é dar a conhecer as mulheres que já lá estão, mostrar-nos estes role model que são tão importantes para as raparigas e os rapazes que ainda estão neste momento no secundário. Vamos, portanto, tirar as mulheres engenheiras da invisibilidade e deixar que os nossos jovens rapazes e raparigas as conheçam e se inspirem por elas. A tecnologia tem que ser apresentada às raparigas como uma potencial escolha de carreira.
E essa apresentação deve ser feita por pessoas que estão em posição de influência, professores e professoras, por pessoas que dirigem empresas, pessoas que trabalham em empresas, pessoas que já estão efetivamente a trabalhar em tecnologia. Educar e inspirar raparigas para carreiras em tecnologia é provavelmente a melhor estratégia para garantirmos que vamos ter jovens preparadas para o futuro, com as habilidades necessárias a ajudar a construir uma futura e importante bolsa de talentos. E gostaria, portanto, de terminar dando aqui, de agradecer imenso o trabalho que hoje ouvi que estão a fazer. E também pela vossa visão. E desde já apresento toda a disponibilidade por parte da SIG para ser vossa parceira ativa, para trabalharmos em conjunto, quer no âmbito do programa Engenharias por um Dia, por exemplo, trazendo algumas das vossas ideias e ações para serem implementadas dentro do programa, quer para articular e participar e promover na implementação de outras ações, outras ideias que sobressaíram no âmbito do vosso workshop, que me pareceu extremamente importante, extremamente atual e que efetivamente acho que poderemos estabelecer de facto aqui toda a parceria que seja necessária para fazer acontecer este nosso desígnio de conseguirmos que haja cada vez mais raparigas a escolherem cursos na área das engenharias e da tecnologia. Têm o contacto da SIG. Não vamos deixar escapar esta hipótese e vamos juntar esforços e trabalhar em conjunto. É mais do que uma frase de princípio ou para ficar bem, parece-me a mim aquilo que temos mesmo que fazer e, portanto, fico desde já absolutamente disponível para os contactos que considerarem adequados para que possamos então trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Obrigado, nós. Realmente eu acho que não nos resta mesmo alternativa, vamos ter que trabalhar em conjunto. Portanto, agora depende só de nós. Muito obrigado pelas palavras e pela disponibilidade. Entraremos em contacto, sem dúvida nenhuma, eu acho que juntos conseguimos fazer mais e os nossos campos de ação ou os nossos campos de intervenção são complementares, portanto, temos tudo para correr bem. Exatamente. Acho que sim, acho que nós podemos até talvez promover uma reunião e vermos, como eu disse, sobre se há interesse em pôr algumas ações mais conectadas com o programa que temos do Engenheiras por um Dia ou criar outras ações que, não tendo esse chapéu, possam também ser executadas com a nossa parceria. Teremos todo o prazer nisso. Lídia, não sei se quer acrescentar algumas palavras. Eu fico muito contente, porque de facto a nossa iniciativa também era um pouquinho neste sentido, porque há muitas escolas e muita gente sempre com boas iniciativas, mas nunca vêm cá para fora e não são conhecidas. E estas iniciativas estão praticamente com um âmbito nacional e internacional, não é? Porque temos Moçambique e o Brasil também ativos. E isto seria interessante dar a conhecer, porque muitas vezes andamos todos a fazer coisas e ninguém sabe uns dos outros. E era fundamental que se criassem aqui estas ligações e estas pontes. Eu acrescentaria aqui apenas um pormenor mais, que é o seguinte: os gabinetes de orientação profissional das escolas secundárias normalmente têm psicólogas. E uma proposta que eu faço concreta é que, em vez de terem uma psicóloga, tenham uma equipa de pessoas e onde haja gente da STEM. Não quero puxar só para a engenharia, não quero que sejam só para as engenheiras, mas é necessário que haja gente da STEM. Porque, como disse a doutora Sandra Ribeiro, e bem, é muito fácil uma menina dizer que é muito boa aluna e que prefere ir para um caminho relativamente mais fácil e ir para letras, ir para a sociologia, ou ir para a filosofia ou para outras áreas. E também, eu não sei, mas também é fácil para a psicóloga que está a trabalhar na escola eventualmente dar essa direção. Se a escola tiver uma equipa mista, eu penso que
há algum equilíbrio. Eu já não digo que seja só para a engenharia. Pronto, as engenheiras, como nós sabemos, como outro dia uma colega dizia, há mulheres e mulheres. E, de facto, de um modo geral, as mulheres engenheiras são ativas e são proativas. Portanto, eu penso que em todas as escolas secundárias há engenheiras e elas próprias poderão fazer esse papel, ou não, ou nós outras que estamos cá fora, também podemos dar uma perninha, é uma vez por mês, é 1 hora por semana, é o que for, mas podemos fazer também esse contributo que eu acho que vai valorizar, sobretudo, as escolas e, sobretudo, esses grupos de trabalho. Acho que é uma ideia que pode ser muito interessante, sim. Já registrei aqui e vamos pensar também de que maneira é que conseguiríamos transmiti-la ao Ministério da Educação. Mas eu então vou entrar em contacto com a Sra. Presidente em breve para marcar uma reunião, que eu acho que isso podia ser interessante, conversarmos aqui um bocadinho, não no ambiente do webinar, mas mesmo de troca de ideias sobre como é que poderíamos dar mais visibilidade a essas ideias e esse trabalho que já fazem. Pronto, pensar mesmo se é dentro do chapéu do Engenheiros por um Dia ou com uma marca ao lado, mas que possam estar a trabalhar em conjunto. Acho que era muito interessante. Vou promover essa reunião, está bem? Combinado, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela excelente iniciativa e pelo convite que me fizeram. Muito obrigada. Obrigada. O Rita, Cristina e Eduarda, não sei se querem umas palavras finais. Vou agradecer a presença de todos e as ideias que surgiram agora, da doutora Sandra Ribeiro, são muito interessantes e a parceria é muito bem-vinda, porque eu estou sempre a dizer que mais que uma cabeça é melhor a pensar do que só uma, não é? Porque mesmo eu ponho sempre os meus alunos a trabalhar em grupo, porque é muito mais vantajoso eles trabalharem em grupo, apesar de serem matemática, do que trabalharem sozinhos, porque eles, ao tirarem as dúvidas aos colegas e a partilharem informação, aprendem. Por isso eu sou a favor de trabalhar, estou disponível para trabalharmos no que for necessário. Muito obrigada a todos. Filomena, se me é permitido, também Claro, queria sim. agradecer a todos e também, sobretudo, à doutora Sandra Ribeiro, porque é muito bom nós vermos estas ideias que nós temos e que discutimos num grupo pequeno, de repente ganhar asas e realmente atingirmos o objetivo que nós efetivamente gostaríamos, que era tornar esta rede abrangente, que tivesse resultados, porque no fim do dia o que nós queremos é que mais raparigas sejam motivadas e que se sintam bem nestas áreas e nestes cursos e não se excluam de nenhuma maneira logo à partida, seja por que motivo for. E isso é muito satisfatório e muito gratificante e agradeço também nesse sentido. Filomena, eu dizia também, pronto, já está quase tudo dito, acho eu. Eu agradeço também muito esta partilha de ideias que começaram no workshop e continuaram agora a ser partilhadas por mais pessoas e então até podemos alargar agora, a partir de hoje, a nossa rede. Agradeço também as palavras e as ideias da doutora Sandra Ribeiro. Eu, pela minha parte, também estou lá. Acho que podemos fazer muitas coisas muito interessantes e, tal como a Rita e a Eduarda disseram, nós conversámos nisto num grupo pequeno, depois alargámos um bocadinho dentro de cada uma das nossas escolas e depois alargámos um bocadinho mais às outras escolas e agora a ideia está a ter aquele resultado que nós sempre pensámos que gostávamos que tivesse, mas sempre que tivemos algum receio de que não o viesse a ter. E realmente estamos a conseguir partilhar e desenvolver esta ideia. Portanto, muito obrigada a todos. Lídia, umas palavras finais. A Ordem dos Engenheiros está sempre disponível para estes trabalhos e para implementar e incrementar a engenharia no seu todo, seja de jovens meninos ou meninas. A Ordem dos Engenheiros está cá para apoiar tudo, como vocês sabem. Aliás, o Sr. Bastonário esteve aqui presente grande parte deste evento, precisamente porque está interessado e porque é uma área que nos interessa a nós, na Ordem também.
e estamos a chegar ao fim deste primeiro Fórum Captação de Alunas para a Engenharia, nesta criação da rede de boas práticas, e realmente já vimos que é o primeiro, porque isto não acaba aqui, muito pelo contrário, isto é apenas o início de um caminho, e já vimos que saímos daqui com muito trabalho de casa pela frente, porque temos muitas atividades, ainda temos muito que fazer. Portanto, foi um privilégio ter-vos aqui e eu estar a moderar esta sessão. Muito obrigada a todos, muito obrigado, doutora Sandra Ribeiro. Seguiremos em contacto, sem dúvida, mas seguiremos todos em contacto, portanto, estão todos convidados a seguirmos juntos este caminho de fazer chegar a engenharia ao público mais jovem, em particular ao público feminino, e, portanto, isto é um trabalho de todos nós, para todos nós. E como já viram, como a Rita já vos frisou, está quase aí o segundo fórum, portanto, nós seguiremos em contacto, divulgaremos depois o convite para que também possam partilhar e assistir aos resultados das atividades que estão a ser já implementadas em algumas das instituições de ensino superior. E obrigada a todos, sem mais demoras, foi uma tarde muito rica, foi uma tarde muito gratificante, temos trabalho pela frente, portanto, vamos nisso, seguiremos em contacto. Muito obrigada a todos, até uma próxima. Obrigada. Obrigada, com licença. Obrigada, tchau. Obrigada, até a próxima.